O Náutico não caiu aí em 2007, tinha 20 pontos, e nessa rodada o Corinthians tinha 27 pontos. O Olha Corinthians isso. tinha 6 pontos a mais em 2007, quando foi rebaixado, em relação à pontuação que tem hoje, após 22 partidas. São 2 vitórias a menos, né? É muita coisa, né, para um time que não consegue fazer gol. No final de semana, o filho do técnico Ramon Dias, o seu auxiliar, o Emiliano, parecia muito mais ciente da realidade, quando começou a falar, né, que realmente tudo tem que pensar no brasileiro. Aí o Ramon veio com aquele papo, um papo furado. Ah, não, vamos, o Corinthians é grande, tem que ir para cima de tudo. Uma coisa é a grandeza do clube, a sua história, a sua popularidade. A outra, a realidade vivida, né? Nesse momento, a situação é crítica, né? E é muito pior do que as pessoas estão imaginando, porque o time não consegue vencer ninguém nem jogando em casa. Não tem mando de campo, não tem nada, não consegue fazer gol. O gol do Corinthians é uma dificuldade danada para fazer. E contratou uma porção de jogadores, cara. A situação me parece muito mais grave do que as pessoas estão encarando. Sabe? A campanha é ruim, os números são ruins, o desempenho não é bom, o técnico já está há algum tempo e não está conseguindo mudar esse cenário. Teve aquele choque inicial, muito parecido com o Vasco no ano passado, um choque inicial, aí teve uma queda, depois reagiu de novo, outra queda e escapou, sabe-se lá como, lá com o Santos perdendo na última rodada para Fortaleza e eles ganhando, no caso Vasco, do Red Bull Bragantino em São Januário. O famoso faca de bolo Puma, certo, Tirani? Então, Isso. e o faca de bolo Puma está diante do Corinthians agora. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Mas eu acho que o Corinthians não deveria dar tanta relevância aos dois mata-mata, não. Deveria se concentrar 100% nos jogos do brasileiro, em especial desse final de semana, que é contra o Fluminense. É um confronto direto, porque o Corinthians está à frente do Fluminense, mas tem um jogo a mais disputado. O Fluminense depende só dele para passar o Corinthians. Então, não perder esse jogo, pelo menos, no Rio de Janeiro, é bem importante. É muito importante. Né? Uma derrota para o Fluminense, olha, o Fluminense passa o Corinthians com um jogo a menos. E aí vai ficando cada vez mais esquisita a situação. Claro que dá para reagir e tudo, mas o time tem que começar a produzir o que não consegue. O Corinthians não consegue fazer gol, gente. Não fez gol no Juventude, jogando com 9 o Juventude e 11 o Corinthians. Enquanto o Bragantino escapou por pouco tomar o 2-0 na bola do Elinho, que o Hugo fez uma defesa fundamental. E depois empatou ali com o gol do Thales Magno. E aí fica uma coisa assim, não, escapou da derrota. Não adianta escapar da derrota, tem que ganhar em casa. Tem que ganhar em casa. E tá muito difícil. O cenário. E E assim, Tirone, lembrando, esse rebaixamento, se acontecer, ele acontecerá com o Corinthians com uma dívida colossal. exato. Muito pior do que era a situação em 2007. A dívida é superior a 2.200, segundo os últimos números. Hoje deve estar até maior, né? Porque de lá para cá contrataram mais jogadores. E as contratações, elas só estão gerando mais dívida, porque não tem dinheiro para comprar. Ninguém compra à vista. Você vai acumulando mais dívidas. Onde está essa dívida agora? 2,3, 2,4? Ninguém sabe. É absurdo, cara. E se for para a Série B, cai receita, cai tudo. Enfim. Não, e é É. pior ainda, né, Mauro? Porque assim, já é ruim de qualquer jeito para qualquer time cair, para time grande é pior ainda. Tem toda essa dívida que você falou, tem a queda da receita e pior, o Corinthians para entrar na Liga Forte União agora pegou um colchão que eles falam, um empréstimo, e que se cai para a segunda divisão no ano que vem é desastre, desastre. Já é normalmente muito ruim, já é um problema, é um desastre nesse momento para o Corinthians cair, pior do que todas as outras quedas de time grande que a gente teve aqui no Brasileirão, justamente pela situação financeira e pelo empréstimo de 150 milhões que pegou. E se jogar na Série B o ano que vem, é completamente outro cenário. E o Corinthians, como se não bastasse toda a dívida e todos os problemas que já tem adquiridos aqui até agora, agosto de 2024, para o ano que vem vai ficar ainda pior. O Augusto Melo ele fez uma opção de pegar esse dinheiro de forma adiantada agora na Liga Forte União, para tentar remendar, para tentar colocar ordem na casa, ou sei lá também, para contratar mais, não sei, a gente vai ver daqui a pouco, quando começarem a sair os balancetes do mês e tal, mas vai ser ainda mais desastroso para o Corinthians cair, por conta desse empréstimo e dessa opção de ter entrado na Liga Forte do jeito que fez. Então é realmente assim assustadora a situação do Corinthians, ainda mais porque vem pela frente Fluminense, Botafogo, Flamengo, e agora e Fortaleza. São 4 Fortaleza. confrontos que, se o Corinthians perder os 4, ninguém vai achar anormal. Então, assim, Vai pegar os pode peitos chegar no mesmo. dia 15 de setembro, meu amigo, a situação do Corinthians, olha.
Dramática, exatamente dramática, por isso que se discute se o Corinthians deve jogar com o time reserva hoje, eu não sei se é bravata, se é da boca para fora, mas o discurso do Ramon Dias me parece meio desconectado da realidade. Não, vai chegar jogador, vamos buscar, o Corinthians é grande. Não sei se ele está falando da boca para fora e o Emiliano está falando, não, pai, tudo bem, conta aí essas coisas aí ao vivo, mas aqui dentro a história é outra. Não sei se é isso, mas é realmente preocupante. Vocês falaram aí do jogo do Corinthians no fim de semana contra o Fluminense também entra em campo, o Danilo, encara o Grêmio pela Libertadores, outra situação, né? Porque o Grêmio, ele já deu uma escapada, ele é o líder do segundo turno, por incrível que pareça, 3 vitórias seguidas, ele já dá uma aliviada ali, então ele pode estar eliminado na Copa do Brasil, pode focar na Libertadores. O Fluminense nem tanto, né? O Fluminense ameaçou, né, dar aquela escapada com o Mano, engatou 3 vitórias seguidas, mas aí depois já tá oscilando de novo. Teve esse jogo com o Vasco, que teve a polêmica da arbitragem e tudo mais, mas a verdade é que na prática, para a luta do rebaixamento, complicou o Fluminense de novo. Então o Fluminense tem essa questão, tem uma final no domingo, no fim de semana, com o Corinthians, e tem esse jogo contra o Grêmio. Quando saiu a bolinha lá atrás, a gente tinha outro cenário, né? Você olhava, agora o Grêmio já, como você disse, deu uma escapada, tá tentando ameaçar, e o Fluminense já caiu também na Copa do Brasil, caiu para o Juventude, né? Então fica essa situação complicada, é um jogo de que, assim, é engraçado você olhar e pensar que os dois estão meio assim, putz, a gente quer passar na Libertadores, a gente já tá, mas nosso objetivo principal aqui talvez não seja essa Libertadores, talvez a gente saiba que não vai chegar muito mais longe, então é um jogo onde os dois tem que pesar um pouco, com o Grêmio numa situação um pouquinho melhor, mas também não dá para vacilar, viu, Tirone? Porque são duas rodadinhas que o Grêmio já volta para aquela situação complicada ali no Brasileirão. Pois é, e aí o Fluminense, que fazer, Mauro César, defendendo o título, mas assim, tá mais para para lutar para não cair, né? Tá na zona de rebaixamento. E o Grêmio aí, enfim. Eu acho que o Fluminense tem uma vantagem sobre o Corinthians, que é o Fluminense faz gols, né? E tem um cara que faz gols. O Cauê Elias faz gol direto. Então tem um cara que está decidindo os jogos. O garoto, impressionante. O Fluminense revela mais um cara que vai lá e mete gol e tal, e que dá retorno técnico, né? E então essa é uma pequena vantagem. E acho que tem um elenco mais. É, assim, que faz mais sentido do que o do Corinthians, que é um elenco todo remendado, montado numa correria, numa loucura nesse ano. Então, acho que dá para administrar isso aí, né? Ele tem, de repente, opções, ele pode usar mais o Renato Augusto, revezar um pouco com o Paulo Henrique Ganso, enfim. Vai jogar hoje, né, terça-feira, e o jogo contra o Corinthians é sábado, 9 da noite. Tem uma distância boa, né? 4 dias até o jogo de sábado, depois joga de novo contra o Grêmio. Eu acho que são aí. É um período que vai ter que dar um gás, sabendo que no último meio de semana de agosto, o Fluminense terá um meio de semana livre para recuperação dos jogadores e tudo mais, porque está fora da Copa do Brasil. Então, essa acho que é a hora de dar um gás. Tentar avançar na Libertadores, é o campeão natural que haja um empenho no sentido de avançar, claro, e o jogo com o Corinthians. Se o Fluminense, digamos, empata hoje, ganha do Corinthians e vai decidir na terça-feira em casa a classificação contra o Grêmio, tá ótimo. Tá ótimo. 1-1, 1-0 e vai jogar em casa. Opa, ele passa o Corinthians, ele pode até sair do rebaixamento, dependendo do jogo do Vitória, né? Se não estou enganado, fazendo aqui de cabeça as contas aqui, e ele fica numa situação confortável para tentar a classificação em casa contra o Grêmio. Acho que essa pode ser a meta, a projeção da semana para o Fluminense, que sábado foi muito prejudicado. O jogo de sábado é um jogo que não dá para ignorar a loucura que foi a validação daquele gol. Um negócio muito louco. Os jogadores ficaram atordoados, assim. E eu acho que ali até é compreensível, cara. Deve ser muito difícil, cara. Você está no jogo, você está vendo no telão, quando o cara vai inovar, você fala, agora ele vai ver que foi mão do Verratti. Aí ele volta e valida o gol. Fala, pô, como? Ficou todo mundo incrédulo. Como? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Realmente foi demais aquilo ali. Da minha visão, aquilo ali assim, não é um lance discutível. É tão claro, cara, sabe? Exatamente. Sabe? Tem toda hora deve expulsar, não deve expulsar, foi, não foi, tem muita discussão. Ali não tem como, cara. É porque a recomendação que eles têm hoje é bateu na mão e fez o gol, não vale. Bateu na mão, pô. Então não pode valer. E valeu o gol. Valeu o gol, exatamente. Ô, Danilo, para fechar aqui, porque o Gabriel Salom fala, falem do meu galão, que está se ajeitando e vai encarar também. Também joga pela Libertadores hoje, encara o São Lourenço em crise. Tá lá na Argentina. E aí?
São Lourenço em crise porque está mal no campeonato argentino e também porque se desfez de alguns jogadores. O próprio Giai, que veio para o Palmeiras, era uma das apostas do São Lourenço. Então, eu acho que o Atlético Mineiro ele tem que se impor nesse duelo, tem que resolver o quanto antes. É verdade também que o Atlético Mineiro está oscilando aqui no futebol brasileiro, né? Fez um jogo contra o Cruzeiro, um joguinho que não teve futebol praticamente agora no final de semana, mas o Atlético Mineiro, dadas as condições de investimento que tem, até o investimento que a gente pode questionar dentro daquela lógica de fair play financeiro que o Mauro falou agora há pouco para o Botafogo, mas a verdade é que o Atlético Mineiro ele tem que se impor nesse duelo e para mim o Atlético Mineiro é favoritaço, assim, é um dos duelos aí que a gente tem nessas oitavas de final que eu acho que tem um favorito mais claro para passar, porque Flamengo e Bolívar, por exemplo, o Flamengo é muito à frente na parte técnica, mas tem altitude para dar uma equilibrada, né? No Atlético Mineiro e São Lourenço, o São Lourenço não tem absolutamente nada, talvez tenha o Papa para equilibrar o duelo, o resto o Atlético Mineiro é muito superior. Muito bem, é isso aí. Fechamos a conversa aqui hoje. A nossa enquete ficou assim, ó. Qual o maior problema do Flamengo hoje? Desfalque no elenco, 19%. Bola aérea na defesa, 34%. Impaciência da torcida, 11%. Teimosia do Tite, 36%. Pedi 1.000 likes, chegamos a 1.800. Espetacular. Muito bem, vocês foram muito bem. Agora, aqui no UOL, você tem às 10 horas o Melhores Mementos, às 11 horas o De Primeira com o PVC e com o André Hernan. Às 17 horas tem a live do Palmeiras. Você tá nessa, Danilo? Sim, 17 horas. Voltamos ao horário depois das Olimpíadas. Isso mesmo. Às 18 horas, a queridíssima Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado chegam com o fim de papo. E às 19 horas tem Cartão Vermelho, hoje com a presença da ex-ministra do Esporte, a Ana Moser. Vai falar sobre o desempenho do Brasil na Olimpíada e tudo mais. Arnaldo, não. Danilo e Mauro. Falei Arnaldo, Ao costume. eu tô acostumado a falar. Exato. Danilo e Mauro, muito obrigado. Ficamos por aqui. Valeu, gente. Tchau.